Bom, quero dar continuidade com vocês daquilo que é o caminho de Santa Teresa d'Ávila. Estamos na quarta morada, falamos da oração de recolhimento no último vídeo. Hoje quero trabalhar com a oração de quietude. Primeiro, entendermos que quando Teresa fala justamente dos gostos espirituais, ela já está se referindo à oração de quietude. Essa oração da qual o Senhor toma, vamos dizer assim, propriedade, toma posse da alma, do coração, dá justamente esse desejo, vamos dizer assim, à alma, de não se mover, de não deixar que aquela coisa possa, aquele momento prazeroso está sendo vivido, possa passar. Então é interessante porque muitas vezes essa oração, esse momento, né, essa graça, ela pode acontecer mesmo você não estando ali no teu momento de meditação, no momento mais de recolhimento, pode acontecer ao longo do seu dia por uma presença que vai se aproximando e você vai sentindo essa presença que de repente está dentro de você, que te toca e parece que vai fazendo assim com as faculdades, vão como que unindo as faculdades. E aí o que acontece? O sentimento, os gozos espirituais, os gostos espirituais são tão fortes que a alma não tem desejo de sair daquele momento. Então ela quer conter aquela experiência. A gente pode ter alguma coisa parecida no sentido contrário. Vamos dizer, você já viu quando você está com bastante dor e você arrumou uma posição que parece que não dói, você não quer sair daquela posição, porque parece que se você sair daquela posição, se você mexer um pouquinho, a dor vai voltar. Tome isso no sentido contrário. É um gosto tão grande que te invade que você não quer mexer, você não quer fazer nenhum movimento para que assim possa conter. É lógico, né, Santa Teresa vai falar, é lógico que isso não é possível, você não pode conter, né, aquele momento. Então Deus vem, te recolhe, há um sentimento, você permanece ali como que imóvel, mas Santa Teresa vai falar dos frutos que é produzido. Lembre-se, frutos devem ser produzidos quando há a presença de Deus. No Antigo Testamento se dizia que ninguém podia viver depois de ter visto Deus. É como se dissesse assim, olha, no fundo, o homem velho precisa morrer a partir de cada encontro com Deus. Nasce uma nova criatura. E aí aparecem na pessoa as virtudes de uma forma mais profunda, porque é reflexo da própria ação de Deus sobre aquela alma. E aí o que acontece? Essas almas, elas têm um aprofundamento. E aqui Santa Teresa vai fazer uma narração do que elas vivem. Por exemplo, ela vai dizer assim, elas não vivem mais com medo do inferno, não tem mais esse medo. Embora hoje na nossa sociedade isso não seja mais um problema. Afinal de contas, o inferno foi fechado, seja por teólogos progressistas, seja pela mentalidade atual, né? Então nós temos um Deus de misericórdia e da qual tudo pode, e não é bem por aí. Mas nós perdemos esse temor porque também queremos, a sociedade hoje quer romper com o pecado, onde não há mais pecado. Mas ainda naquela época havia-se o temor do inferno. É bom, às vezes, nós sabermos para onde a gente pode ir se não seguirmos os caminhos, né, que o Senhor nos pede. Enfim, a alma perde o temor civil, né, não tem medo do inferno, ela tem sim um medo de ofender a Deus. Né? Isso é o temor de Deus. Né? Que é esse temor de Deus? Temor, não é temor de que Deus te castigue, é o temor de fazer mal a Deus, de não fazer a sua vontade, de estar escolhendo aquilo que Deus não escolheu. Então você teme fazer isso, não porque Deus vai te castigar, porque você teme ofender um amor. Então essa alma sente muito medo de ofender a Deus, sente grande confiança de experimentar a suprema felicidade da presença de Deus. Já não tem como antes receio de fazer penitência. Porque a gente começa a fazer penitência e a gente fica pensando, mas isso aqui vai atrapalhar a minha saúde, isso aqui vai causar isso.
Não, essa alma já não tem medo de fazer penitência e vir a perder a saúde. Parece-lhe que em tudo, né, Deus tudo poderá fazer. Sente mais desejo de penitência do que até então tinha. Ou seja, a pessoa vai tendo essa experiência e vai aumentando o desejo pelas coisas de Deus, de ofertar, de oferecer-se totalmente. Então perde-se medo, se lança mais em Deus. Então isso é um reflexo. A fé passa a ser mais viva, ela passa a suportar as coisas por amor a Deus e não tem mais repugnância aos sofrimentos. E vai se dizer ainda que pode até chegar a desejá-los quando isso parte da vontade de Deus. Ok? Ok. Pode falar que vocês têm uma oração de quietude? Como eu sei que é uma oração de quietude? É uma oração de quietude porque você tem esse recolhimento interior que não é fruto mais como na oração de recolhimento anterior, fruto do teu esforço, é uma graça. Você vai perceber isso nitidamente que é uma graça, que isso vai lhe causar efeitos. E esses são os efeitos. Você se torna uma pessoa melhor. Se não tiver esses efeitos, principalmente os frutos, não é oração de recolhimento. E aí é interessante que a Santa Teresa ela dá, vamos dizer assim, um puxão de orelha, né? Ela vai dizer o seguinte: olha, essa oração ela é curta, ela não demora. E aí ela vai usar uma expressão que outros usam, né? Este sono espiritual, né? Onde a pessoa muitas vezes ela parece que está sendo, vamos dizer assim, arrebatada, sente uma fraqueza do corpo, de uma presença de Deus. Então ela vive meio que nesse jogo. Aí Santa Teresa vai dizer isso eu posso chamar de ser abobalhada. olha Santa Teresa, né? É abobalhada. Não dura muito a oração de recolhimento. Para essas pessoas que vivem essas coisas, mande elas pararem de orar, de rezar, parar de fazer penitência. Lembre-se que as almas fazem penitência. E pare de fazer tudo isso, porque provavelmente vai passar. Isso é uma coisa produzida pela mente. E Santa Teresa usou um exemplo aqui que ela diz, olha, essa pessoa da qual que eu falo, ela até mesmo o seu confessor, o seu orientador espiritual foi enganado. Porque não procedia de Deus. E provavelmente não procedia, primeiro porque era longa demais. Ela falou que chegava essa pessoa a ficar 6, 8 horas assim. Então imagine você. E aí não se tinham os frutos. Pense, para você discernir algo na sua vida, precisa olhar para os frutos. A árvore boa produz frutos bons. A árvore má produz frutos maus. Tudo aquilo que procede de nós muitas vezes não dá frutos, porque sem mim nada podeis fazer, vai dizer o Senhor. Então, entende este caminho, este jogo? Então, assim, deve então trabalhar a alma para encontrar. O que faço para entrar nessa oração de quietude? Não faz nada, você busca santidade, porque a oração de quietude não é uma oração consequente do teu esforço. Até a oração de recolhimento, você podia se esforçar. Daí em diante, a partir desses momentos que a gente vai trabalhar aqui, não é reflexo justamente dos teus esforços. O teu esforço continua lá com o intelecto, com a tua memória, com a tua vontade, trabalhando todas essas faculdades para conseguir sempre voltar ali naquele recolhimento da oração de recolhimento. Ali você fica na tua porta. Fica na porta e espera. Deus pode deixar você esperando muito tempo, uma vida inteira, mas também pode dar esses gostos muito rapidamente. Isso parte do projeto de Deus. Mas verdadeiramente a alma que está neste caminho espiritual, ela só quer a vontade de Deus. Ela não está tanto importando se Deus vai dar algo a ela. Ela não está buscando o que Deus dá a ela. Ela busca o próprio Deus, e isso deve ser o nosso norte, nossa direção. Buscar sempre a Deus. Bom, é isso.
Olhar para a vida espiritual, se aprofundar na vida de santos como Santa Teresa é fundamental para entendermos o caminho que devemos seguir. Por isso, lembre sempre, se ainda não viu os outros vídeos, vai lá, dá uma passada, vai fazendo este acompanhamento com as moradas e vamos juntos neste itinerário espiritual. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.